Olá, meninas e meninos, como é que vocês estão? Eu tô muito bem, muito feliz, graças a Deus. E hoje eu vim fazer um videozinho com um assunto bem polêmico, mas a minha intenção não é criar polêmica, é simplesmente passar pra vocês como foi as minhas duas experiências com a amamentação, tá bom? Então, vamos lá. Para quem não me conhece, eu sou a Márcia Tenilha, eu tenho dois filhos, o Pedro Lucas, de 2 anos e 2 meses, e o Davi Luiz, que tem um mesinho, e eu vou contar como é que foi a minha experiência e como está sendo a minha experiência agora, um pouco mais madura, com a chegada do Davi Luiz, tá? Bom, tanto na gravidez do Pedro quanto na gravidez do Davi, eu sempre soube que eu queria amamentar. Só que querer às vezes não é poder, gente. Por que eu tô falando isso? Ah, é tão fácil amamentar, ah, é só você estudar bastante, ah, você prepara o peito com isso, isso e isso, que tudo dá certo. Mentira, nem sempre é assim, tá? Então eu vou falar pra vocês o que funcionou comigo, o que eu usei, o que serviu para eu passar para vocês como dica, para quem tá aí gravidinha pesquisando, ou para quem já ganhou seu bebê e tá com alguma rachadura, com dor nos seios e tal, então eu vou falar tudo como foi pra mim, tá bom? Vamos lá. Pedro Lucas, assim que nasceu, gente, ele não veio direto pro peito, ele foi para uma sala, o pessoal foi limpar ele e tal, eu fiquei levando os pontos, depois eu fui pro quarto, tomei banho, almocei e só depois levaram o Pedro para mim. E eu não sabia que o leite demorava para descer, porque pra mim, tipo, eu sempre lia que o leite descia logo após o parto e tal, e pra mim ia pingar, o peito ia pingar e eu ia saber que o leite desceu, só que não é assim que funciona. E eu chamei uma médica no próprio hospital e falei que meu leite não tinha descido e tal, já desesperada querendo amamentar o Pedro e sem saber como. E aí ela falou que era super comum que o leite desce depois de alguns dias. E aí ela fez uma massagem no meu peito, gente. Que massagem mais doída da gota. Sério, gente, dá pra sofrer, chorar e tudo. Mas aí o leite desceu uma gotinha, ela falou, viu, tem leite, pode botar o bebê pra mamar. E eu fiquei, nossa, só isso? Gente, como assim? Não pode ser, sabe? Pra mim era muito leite, mas não é. O leite pode levar até uma semana pra descer, tá? Tem gente que fica falando nos vídeos que desce com 3 dias, o meu desceu com 5. Então, vamos lá. O Pedro, gente, assim que a gente chegou em casa, eu sempre colocava ele no peito, sempre. Só que eu não tinha muita técnica e eu não sabia muitas informações. Então eu colocava ele no peito, ele mamava tipo 5 minutinhos, dormia, soltava o peito e eu simplesmente tirava, porque eu achava que ele estava satisfeito. Botava ele pra rotar, botava pra dormir e não passava meia hora ele acordava se esgoelando pra mamar de novo e eu botava ele no peito e assim ia, gente. Moral da história, nesse vai, vem, eu arrebentei o meu bico do seio todinho, gente. Eu fiquei com o bico do seio muito ferido. E assim, é meio nojento falar isso, mas é legal falar, porque pra você que vai passar por isso ou está passando por isso, saber que é normal. Gente, os meus 2 bicos dos seios soltaram, sabe, assim, de abrir uma rachadura tão grande, dele ficar tipo pendurado, assim. Muito sofrimento, gente, muito sofrimento. E o que acontece? O que eu fiz? O que a mamãe fez? Ainda machucada, eu estava dando de mamar pra ele. Só que eu fiz de tudo, gente. Botei pomada, usei bico de silicone, eu peguei sol nos seios. Mas quando tá muito ferido, é muito demorado a cicatrização. Não é assim tão rápido. E aí, ainda assim, gente, com muita dor, eu tava dando mamar pro Pedro. E teve uma vez que ele me empurrou e fez uma carinha meio sei lá, uma carinha estranha, meio de nojo, sabe? Empurrou e fez uma caretinha. Quando eu olhei pra ele, gente, porque ele tava, tipo, deitado no meu braço, ele tava com o rostinho de lado. Quando eu olhei pra ele, assim, tava descendo um risco de sangue, assim, quase chegando à orelha já. Observação, o que acontece? Meu peito tava tão ferido, mas tão ferido que ele não tava mamando leite, ele tava mamando sangue. Dali em diante, Pedro não quis mais peito. E aí eu tive que dar chuquinha pra ele nesse dia, porque realmente ele não quis mamar de jeito nenhum, por mais que eu pegasse, que eu apertasse, que eu colocasse, que eu tivesse paciência, mesmo sofrendo, mesmo chorando, literalmente chorando, suando, mas eu fazia. E aí eu tive que dar uma chuquinha pra ele, porque realmente meus 2 seios estavam em estado de calamidade. E ele acostumou com a chuquinha, porque foi mais fácil pra ele, então depois ele não voltou mais pro peito e meu leite secou muito rápido. Então Pedro mamou só 15 dias no peito e eu não tenho a menor vergonha de falar isso, gente, porque o que eu pude eu fiz. Eu não aceito críticas,
não aceito críticas de ninguém, a pessoa pode criticar o que for. Eu não vou me entristecer, não vou me chatear e nem vou dar ouvidos, porque só eu sei quantas vezes eu entrei aqui nesse quarto e eu chorei diante de Deus, falando que eu não aceitava, porque é um momento tão lindo, Deus me deu um filho e eu seria, né, meu leite seria o alimento dele, então eu não aceitava que aquilo ali estava acontecendo e orei, eu chorei e tal, e depois, gente, Jesus me confortou de uma forma incrível, porque, gente, eu tentei o que eu pude, com as informações que eu pude, eu pedi ajuda a quem sabia, eu comprei os produtos, mas infelizmente não rolou. E aí, eu engravidei 2 anos depois, 1 ano e 4 meses, eu engravidei de novo. E agora que o Davizinho nasceu, eu já vim com algumas dicas e durante toda a gravidez eu fiquei pesquisando para saber algumas dicas, então vamos lá. Gente, primeiro de tudo, eu não indico você ficar preparando o bico do seio com nada. Bucha vegetal, nanana, eu fiz isso tudo na época do Pedro. Quer um conselho? Não faz. A única coisa que é super bacana e super vale a pena é você pegar sol nos seios, mas assim, sem sutiã, sem nada, gente. Bota o peito no sol, não tem o bota a cara do sol, então bota os peitos no sol. Mas é claro que você não vai sentar na calçada com as tetas de fora, né? Com as vizinhanças passando, não tem necessidade. Mas se você tiver algum lugarzinho na sua casa que você possa pegar sol sem ser vista, ó, super indico, a dica vale demais, até para quem tá com seios rachados, tá? Então prepare apenas com sol. Se você tem alguma pomada que é para passar antes do bebê nascer, então você já pode passar na pomadinha, mas mesmo assim eu não indico pomada, só indico sol mesmo, porque ele vai deixar o bico do seio mais resistente. Então, gente, Davi nasceu, assim que ele nasceu ele já foi colocado no peito, e aí ele mamava, e tudo que eu achava que eu fiz errado no Pedro, eu tentei consertar agora. Então, eu fiz tudo que eu pude, mas ainda assim o meu bico ficou muito ferido, muito machucado. Por quê, gente? Eu tenho o bico do seio bem plano, eu não tenho aquele bico igual chupeta, né? Tem gente que tem um bico do peito que parece uma chupeta. Eu não tenho o bico do peito assim. Então, para ele mamar, ele fazia uma pressão muito grande, então ele puxava muito o bico do meu peito. E, gente, não adianta, bebê recém-nascido, você toda dolorida, se adaptando com aquele serzinho ali, porque eu sou mãe de segunda viagem, mas para você se adaptar é tudo de novo, gente, sabe? É um outro bebê, é uma outra situação. E a pega correta é bem difícil. O Davi era preguiçoso, ele não abria a boca, até quando ele estava com muita fome. Ele chorava. Quando eu encostava ele no peito, ele fechava a boca e queria pegar só o biquinho do peito. Ele não queria abrir a boca para pegar tudo, sabe? Ele queria que o bico do peito fosse igual um canudinho, bem confortável. Mas isso arrebenta o bico do seio. Então o que que acontece? Eu puxava o queixinho dele, eu dava o meu jeito, eu segurava o peito, gente. É legal você segurar ou em C, tá? Você segura o bico do seio e aperta, porque aí você vai apertar todo o mamilo, a areola, para caber dentro da boca do bebê. Ou então você segurar como se fosse uma tesoura. Você segura, aperta, que também vai reduzir, e ele pega por completo. Então essa técnica para mim super funcionou. Eu uso a técnica da tesourinha, tá? Segura assim e coloca na boca do bebê. Mas hoje em dia nem precisa, que ele já vem como? Preparado para mamar, né? Então, graças a Deus. Então vamos lá para alguns produtinhos que eu usei quando o peito machucou. Bom, gente, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte: quando o leite desce, normalmente o peito dá aquela leve empedrada, fica bem duro mesmo, parece que tá cheio de pedra por dentro. E eu não indico você fazer compressa de água quente e nem de tirar o leite debaixo do chuveiro. Eu já vi várias pessoas falando isso e eu fui no banco de leite no hospital onde o Davi nasceu e a profissional lá me deu a dica de não fazer isso. Por quê, gente? A água quente, ela estimula a produção do leite. Então tudo bem, você está com o peito empedrado, você vai para baixo do chuveiro, você vai tomar seu banho, o leite vai descer mesmo. Vai descer, vai tirar aquelas pedras, é empedrado de novo e cheio de leite, se brincar com o dobro de leite que tinha ali. Então, gente, o mais indicado é a bombinha mesmo. Eu comprei algumas e vou mostrar pra vocês. Eu comprei essa aqui, gente, que parece uma buzina, tá? Ela é assim, você encaixa o bico do seio bem centralizado aqui. Primeiro você aperta, encaixa o bico do seio bem centralizado e solta. A pressão vai puxar o bico do seio bem aqui pra dentro e o leite vai escorrendo e vai ficando aqui. Aí você pode tirar, colocar numa chuquinha para dar pro seu bebê,
ou jogar fora ou doar, mas eu nunca joguei leite fora, gente, vou ser sincera, nunca joguei. Porque eu sei o que eu passei na época do Pedro e é uma coisa assim tão preciosa, né, vamos dizer assim, porque tudo que seu bebê precisa tá ali. Ele não precisa de água, ele não precisa de suco, ele não precisa de chá, ele não precisa de nada. Então é muita preciosidade pra ser jogada fora. Então eu sempre esterilizei super bem, tá? Botava água fervendo, deixava secar em cima de um papel. Não passava pano, gente, porque tem bactérias no pano, então eu botava no papel e reaproveitava o leite. Essa aqui eu não indico pra vocês não, gente, porque ela é muito agressiva, ela puxa muito o bico do peito e dói, tá? Então essa aqui, sinceramente, no início eu tive que usar, foi um adianto, a mão na roda, mas ela é muito agressiva. Logo depois, gente, que essa bombinha passou a me machucar, vamos dizer assim, eu pesquisei algumas outras e eu ia comprar uma da Avente, que já cai direto dentro da mamadeira, só que eu fui na loja Americana e não tinha. E aí eu comprei essa daqui, tá? Que é da marca Lilomami, que é tira leite, super higiênico e esterilizado. É esterilizável. E vem livre de bisfenol A. Então, gente, ela é assim, a bombinha, tá? E isso aqui, gente, é muito interessante, porque isso aqui é uma mamadeira, só que eu esqueci de trazer a tampinha pra mostrar pra vocês, tá? Ele vem com uma tampinha branca que, tipo, você tira o leite e você pode encaixar um bico de mamadeira aqui e dar pro seu bebê, porque é a mesma medida do bico da mamadeira, ou você pode simplesmente tapar e levar para a geladeira, para o congelador, guardar para a próxima mamada, sendo que pro leite tem que ter um tempinho, tá, gente? Não pode, vou deixar aqui por 2 dias, depois eu dou. Não é assim, tem todo um cuidado com o leite, mas isso é assunto para outro vídeo. Então, como é que funciona, gente? Você fecha totalmente ela assim, encosta no bico do seio aqui, bem centralizado, e vai puxando aos pouquinhos, tá? Mas não é puxar, depois solta, depois vem, puxa de novo, não, você pode puxar até o final, que ela é igual uma seringa. Colocou o bico, vai puxando aos pouquinhos e vai puxando, 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 e até encher isso aqui, tá, gente? Tem mamãe que não consegue encher, então não fica igual a louca, fazendo como se fosse vaca até encher. Porque nem todo mundo consegue, tá, gente? Então não se machuque à toa só para ostentar no mundo das mães retardadas, porque tem algumas mães que, vou te dizer, hein, é complicado. Não vai na dica de qualquer uma, não cai na pilha de qualquer uma, tá, gente? Porque muitas querem mostrar que é mais mãe que você. Então toma cuidado, que todas nós somos mães. Temos que fazer o nosso melhor para os nossos filhos, mas não existe a competição do mundo das mães. Você é mãe de um jeito, eu sou mãe de outro jeito, outra é mãe de outro jeito, e a gente tem que se respeitar assim, tá? E se aceitar assim também. Mas, gente, essa bombinha é maravilhosa, ela tira muito bem o leite, sem agredir, sem machucar, só que ela tem duas coisas que se você vacilar, lascou. Por quê, gente? Uma vez eu dei uma puxada até mais ou menos aqui, e o leite saiu de jato, porque meu peito estava muito cheio, e foi saindo de jato e foi enchendo, então eu não precisei ficar puxando mais, foi uma puxada só e o leite já foi descendo, 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 encheu até chegar a essa borrachinha aqui dentro. Só que quando essa borrachinha ela molha, já não tem mais pressão para puxar. Então tem que tirar, secar e colocar de novo. Gente, eu puxei tanto, tanto, tanto que isso aqui soltou. E quando soltou, o leite, molhei o sofá, molhei o chão, molhei tudo e Zé Fini. Enfim, gente, você vai puxando. O outro jeito também de você se lascar essa bombinha é o seguinte. Você vai puxando, puxando, puxando. Se por acaso o leite parar de sair e você já tiver puxado até aqui, você vai ter que tirar do seio, volta um pouquinho só para a pressão soltar o mamilo, tá? Não sai puxando para não machucar. Você vai fechando aos poucos e, o exemplo, se tem leite até aqui, você vai chegando bem devagar e para mais ou menos perto, mas não encosta no leite. O que eu fiz, gente, certa vez? Conversando com meu esposo e tirando leite. Tirando leite, tá? A pressão acabou. Quando eu fui voltar, eu fechei tudo. O que aconteceu? Espirrou leite para tudo quanto é lado, foi leite pro chão, foi leite embora. Todo o meu trabalho foi embora. Eu cheguei a chorar, gente, porque, sério, tava em quase 70 ml e eu joguei tudo fora, mas foi sem querer. Mas, sabendo utilizar essa bombinha, ó, super aprovada, tá? Muito boa, muito boa. Gente, para você que tá com o bico bem ferido, bem machucado ou que está começando a ferir, eu indico demais o bico de silicone, tá? Nada mais é do que um moldezinho de um bico de seio, tá? Mas só que é de silicone
E ele, gente, é o seguinte, você coloca ele bem centralizado, o biquinho do peito aqui dentro. Ai, Márcia, mas o meu bico do seio não é grande, não vai caber aí. Não tem problema. Tem aquela marquinha ali que seria o projeto de um bico. Encosta bem no meiozinho, tá? E coloca, às vezes, gente, isso aqui fica super longe do bico do seu peito. Mas quando o bebê puxar, o seu bico do seio vai entrar aqui. Mas não vai machucar. Aí a diferença é essa, tá? Eu usei durante muito tempo, para mais de 20 dias eu usando isso aqui, gente. E super me ajudou. Ele tem 5 buraquinhos aqui, o leite sai por aqui e normal, é como se o seu bebê estivesse mamando no seu peito. Porque o importante é o leite, tá, gente? Não importa se vai através de chuquinha, se vai através de colher, de copinho, de bico de silicone, do raio que parta, mas o importante é o leite, tá bom? Então, eu usei durante muito tempo e super indico, tá, gente? Gente, também para prevenir as rachaduras, você pode usar uma boa pomada ou alguns produtinhos que algumas pessoas indicam. Mas eu usei casca de banana, eu usei casca de mamão e não funcionou, tá, gente? Mas eu comprei uma pomadinha, eu confesso que eu procurei muito a Lancinó, mas eu não achei por aqui. Eu sei que ela é bem cara, eu não achei por aqui e eu só achei essa daqui, que é a Memê, tá? Que ela é uma pomada de lanolina, que creme protetor para seios, lanolina purificada, previne rachaduras e protege os seios. E ela, assim, gente, eu não sei o preço, que quem foi comprar pra mim foi meu esposo. E eu usava entre cada mamada, só que com essa aqui, toda vez que o bebê mamar, você tem que lavar o seio para não deixar nenhum resíduo para o bebê pegar de novo, tá? Não pode dar mamar com ela no seio. Por que eu tô falando isso? Porque tem algumas que podem amamentar com ela ali, que não vai fazer mal pro seu bebê, mas essa aqui não pode. E ela é maravilhosa, gente, porque ela deixa o bico do seio dormente. Então, entre uma mamada e outra, você esquece que você tem peito. Se você tá com o peito machucado, você esquece que tá doendo. Só que ali durante a mamada do bebê, se você tiver com um biquinho de silicone, vai amenizar a dor. Se você tiver sem, vai demorar um pouquinho mais pra você sentir a dor, mas ela é maravilhosa, eu super indico, tá, gente? E, gente, a penúltima coisa, tá? Que foi a minha salvação da lavoura, foi essas conchas de amamentação aqui, gente. A minha é da marca Amamente, tá? Que ela é para ajudar a evitar o empedramento do leite materno, protege os mamilos sensíveis do atrito com o sutiã, recolhe excesso de leite evitando vazamento e ajuda na cicatrização das rachaduras. Vem 2 unidades, tá? E ela é assim, gente, ó. Ela tem 3 buraquinhos aqui em cima, 3 furinhos, que é para ventilar. Aqui atrás ela tem um furo, tá? E aqui atrás, gente, isso aqui é silicone. E você vai centralizar o bico do seu seio aqui e deixar esses 3 buraquinhos para cima, porque se encher de leite não vai vazar. Se você botar para o lado ou para baixo, vai vazar na hora. Então você centraliza o bico do seio aqui e pronto, bota o peito aqui e coloca o sutiã, tá? Eu vou botar uma imagem ilustrativa de como se utiliza ela. E, gente, é o seguinte, o bico do seio não vai ficar em contato com nada, tá? E o que for descendo de leite, toda vez que o peito encher, vai pingar aqui dentro. Só que isso aqui você tem que usar e tem que ter muita higiene. Por quê, gente? Vai encher de leite, então você tem que ter o seu tempo para tirar, lavar. Umas enche mais rápido, outras mais devagar, mas você tem que tirar, lavar direitinho. E outra dica que eu dou, gente, porque muita mãe esquece de um cuidado assim mais detalhista com o horário da amamentação. Quando você estiver utilizando isso aqui, gente, e for amamentar seu bebê, um conselho que eu te dou. Antes, passa uma aguinha nos seios, lava, porque como é uma coisa de silicone, a gente transpira. E fica lá um cheirinho de suor. Então, o bebê não é obrigado, né? Então, lá passa uma aguinha nos seios, vai ser legal pela sua higiene, vai ser mais confortável para o seu bebê ficar com você. E então, gente, super ajuda. Outra coisa que meu peito tava assim, doendo muito, gente. Eu cheguei no banco de leite pegar informações. E o que que acontece? O meu mamilo tava todo já curado, show de bola, pronto para qualquer batalha. Eu já tava pegando sol, já tinha cicatrizado 100%. Mas toda hora que o Davi pegava para mamar, era uma dor da morte, gente. Doía muito. E só passou quando eu coloquei isso aqui.
Você olhando o meu seio, dava pra ver no biquinho mesmo que tava tudo vermelho, mas não tava rachado. Então o atrito com sutiã, o atrito com protetor de seio foi o ó. Não indico protetor de seios, aqueles absorventes, eu até levei pra maternidade, mas eu não indico depois que eu usei isso daqui, gente. Isso aqui você coloca dentro do sutiã, ninguém percebe. Ela foi R$38, mas vale super a pena, gente. Por quê? O absorvente de seios você paga aí 12, 14 reais em cada pacote. E vai jogando fora, vai jogando fora, jogando fora. Isso aqui não, gente. Lavou, tá nova. E vai usando, tá? Gente, o momento da amamentação é um momento que você vai curtir o seu bebê, vai fazer bastante carinho nele. É um momento que ele, quando tá acordado, fica te olhando com aqueles olhinhos lindos, como se estivesse te agradecendo. E é importante você ter o conforto, tá, gente? Até porque quando a gente acaba de ganhar bebê, a amamentação é algo muito dolorido. Porque quando o bebê vai mamando, vai dando uma cólica absurda. Ué, Márcia, o que uma coisa tem a ver com a outra? Porque quando o seu bebê tá mamando, ele vai... Não sei o que acontece por dentro, porque eu não sou médica, mas eu sei que o útero vai se comprimindo para voltar ao tamanho normal. E dá uma cólica tremenda quando o bebê mama nos primeiros dias, tá, gente? Então é bom que mesmo com a dor do seio, com dor na coluna, com dor da própria ou cesariana ou do próprio ponto do parto normal, com todo o cansaço de noites mal dormidas, você tenha pelo menos uma posição confortável. Eu nunca tive cadeira de amamentação, confesso que se eu tivesse dinheiro sobrando eu compraria, mas uma coisinha que super vale a pena você comprar, gente, é a almofada de amamentação. Almofada de amamentação, gente, super vale a pena, tá? A minha é dessa daqui, ela é bem simples, tá? Eu comprei ela lá no Shopping Vida e ela é uma maravilha, gente, porque você apoia ela assim, ó, vou até dar uma levantada aqui. Você apoia ela aqui, tá? Coloca o seu bebezinho deitado, apoia o seu braço em cima, o bebê vai ficar com a cabecinha aqui, bem colocadinho no seu peito, o corpinho aqui e tudo zen, gente. Você não vai cansar a sua coluna, você não vai ficar de mau jeito com o bebê com a cabeça para baixo, a perna para cima ou vice-versa, todo jogado. É super confortável e é bom até para a hora de botar o bebê para rotar, gente, porque eu uso muito quando eu tô sentada, tá? Eu coloco ela assim nas costas, encostada no sofá, coloco o Davi aqui e vou dando batidinhas, tipo assim, eu tô com o pescoço encostado na almofada, as costas apoiadas e eu também fico confortável, tá? Pra botar ele pra rotar. Então, gente, tudo que você puder fazer pra, assim, amenizar, sabe, o início, porque o início não é fácil. Mas eu vou falar pra vocês uma frase que me falaram e eu guardei pra mim, realmente serviu. É o seguinte, gente, quem amamenta 20 dias, amamenta 2 anos. Hoje em dia, Davi mama super bem, eu não tenho mais dor nenhuma nos seios, eu uso às vezes a concha só para pegar excesso de leite, para não precisar ficar botando absorvente, fralda, nada, mas eu não preciso mais usar nada disso. Outra dica também, gente, que eu esqueci de falar, é o sutiã de amamentação, que super ajuda, tá? Vou botar algumas fotinhas aqui para vocês verem, porque os meus eu esqueci de pegar. Bom, gente, então essas são as minhas dicas para vocês e realmente, gente, amamentar não é fácil, mas é muito prazeroso, é muito legal quando você vê que você consegue, sabe? Ainda mais pra mim, essa experiência foi muito bacana porque eu consegui me superar, sabe? Então, mesmo sofrendo, mesmo chorando, vale a pena, é o melhor pro bebê, é o melhor pra mãe, que ajuda até a emagrecer, tá, gente? Mas eu confesso que eu não tô emagrecendo, não, mas ajuda a emagrecer, dizem. Mas então, gente, espero que minhas dicas tenham servido pra você. Se você conhece alguém que tá grávida ou que tá passando por esse momento sofrido, indica esse vídeo, gente. Não falo isso nem por visualizações, não, mas por dicas, porque, gente, se eu tivesse recebido todas essas dicas em um vídeo só, eu não teria passado metade do que eu passei. Eu já teria tudo à mão, sabe? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um super beijo e até os próximos. Tchauzinho!